Iniciaremos agora a atividade proposta para vocês fazerem sozinhos. Será um exercício, tá? Em casa, mas sozinho, sem ajuda. Eu vou ler as questões e fazer alguns comentários que vão ajudar vocês a resolver essas questões. Então, página 201. Vamos lá, a questão 11. Diz assim: resolva o problema de Eva escrevendo uma expressão numérica em que ela possa ser aplicada à propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, aqui o problema diz: Eva comprou várias caixas com pares de meia para revender. Em cada uma das 3 caixas de meias infantis, há 38 pares. Então, aqui, 3 vezes 38. Em cada uma das 3 caixas de meias femininas, há 27 pares. Então, aqui, 3 vezes 27. E em cada uma das 3 caixas de meias masculinas, há 32 pares, mais 3 vezes 32. Quanto Eva arrecadará se cada par for vendido a R$4? Então, eu vou dar uma dica para vocês. Esse problema pode ser resolvido com uma expressão numérica, onde você vai aplicar a propriedade, como falou aqui, distributiva. Então, vamos montar primeiro, 3 vezes 38 vai somar com 3 vezes 27 e vai somar com 3 vezes 32. Tudo isso multiplicado por 4. Como é que eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui? Tá? Então, preste atenção como vai ficar. Eu vou iniciar o cálculo e vocês vão continuar. Então, 3 caixas com 38, 3 caixas com 27 e 3 caixas com 32. Como é que se aplica a propriedade distributiva aqui? O 3 é o número que repete. Então, a gente diz que vai colocar ele em evidência e abre um novo parêntese. Tirando 3 desse fator, sobra o 38. Tirando 3 desse fator, sobra o 27. Tirando 3 desse fator, sobra o 32. Tudo isso vezes 4. Então, você já vai estar aplicando a propriedade. Pode resolver direto daqui ou pode efetuar a soma, tá bom? Então, a partir daqui, vocês vão resolver. Soma, multiplica por 3, depois multiplica por 4. E vai resolver a questão 11. Vamos à questão 12. No prédio de Ana, há 6 apartamentos em cada um dos 12 andares. O prédio vizinho tem a mesma quantidade de apartamentos, distribuídos em 6 andares. Quantos apartamentos há em cada andar do prédio vizinho ao de Ana? Então, vamos lá como nós podemos fazer. Questão 12. Então, são 6 vezes 12. 6 apartamentos em 12 andares. Essa mesma quantidade dividido para 6 andares. Então, você vai distribuir, você vai dividir. E é isso que você vai resolver para achar a resposta do problema. Vamos à questão 13. A questão 13, leia o quadro e responda a questões, número de pontos que podem ser marcados durante uma corrida de kart. O primeiro lugar são 10 pontos, segundo lugar 8, terceiro lugar 6 e vai diminuindo a pontuação, 5, 4, 3, 2, 1 até o 8º lugar. Abaixo do 8º lugar não ganha nenhum ponto. Mas a pergunta diz assim, Rubens está participando de uma competição de kart, faltando uma prova para o fim do campeonato. Ele está em segundo lugar na classificação geral. Sabe-se que Rubens chegou 3 vezes em primeiro lugar, 6 vezes em terceiro lugar, 4 vezes em quinto e 1 vez em sexto. Quantos pontos ele marcou? Então, você vai recorrer à tabela e vai calcular a pontuação de Rubens. Como ficaria essa pontuação? Então, aqui a gente viu 3 vezes o primeiro lugar, que é 10 pontos, vai somar com 6 vezes o terceiro lugar, 6 vezes 3 pontos, vai somar com 4 vezes o quinto lugar, 4 vezes 4 pontos, e 1 vez o sexto lugar, 1 vez 3 pontos. Esse é o cálculo para a pontuação que ele tem agora. Mas aqui está pedindo para saber
O que é preciso acontecer para que Rubens seja o campeão se Edu, o adversário mais próximo dele, somou 90 pontos até a última corrida? Então, a gente tem que ver se ele está em segundo, então Edu é o primeiro colocado, tá? Então, ele vai ter menos ponto que Edu. Mas para ele ganhar, para ele ser campeão, tem algumas possibilidades, mas eu quero que vocês tentem apenas se ele for o vencedor em primeiro lugar. Se ele for em primeiro lugar, ele vai ter essa pontuação, esse total que você vai calcular, adicionado a 10 pontos. O que precisa acontecer com o Edu para ele não ser o ganhador, tá bom? Então, você vai tentar aqui calcular o lugar, somar 10 e ver a colocação que Edu precisa tirar para não ultrapassar a pontuação dele, tá? Então, essa é a questão número 13. Vamos à questão 14. Resolva o problema elaborando uma expressão numérica. Então, uma fábrica tem 9 máquinas para rotular garrafas de água mineral. Cada máquina rotula 720 garrafas por hora e funciona 8 horas por dia durante 5 dias por semana. Em determinada semana, 2 dessas máquinas ficaram sem funcionar durante 3 dias. Elabore uma expressão numérica e calcule quantas garrafas foram rotuladas nessa semana. Então, vamos à questão 14. Então, são 9 máquinas, 9 máquinas vezes 720 rótulos, 8 horas por dia, 5 dias. Só que algumas máquinas ficaram sem trabalhar, então a gente vai subtrair. Então, aqui eu tenho 2 dessas máquinas que rotulam 720 garrafas, ficaram sem funcionar durante 3 dias. E elas, por 8 horas, que seria o que elas trabalhariam, tá? Então, fazendo essa multiplicação, 2 vezes 720 vezes 8 vezes 3, se obtém o resultado da questão 14. A partir dessa questão 14, vocês vão responder a questão 15. A questão 15 eu só vou ler, vou esperar ver quem consegue resolvê-la. Vamos à questão 15, vou aumentar um pouco. Questão 15. Elabore uma expressão para resolver o problema. Então, é semelhante ao anterior. No trem que vai da cidade de Sá à cidade de Poá, há 6 vagões com 32 bancos de 2 passageiros. O preço da passagem é R$17. Então, isso aí seria o trem completo, tá? Com a lotação total. 32 bancos vezes 2 passageiros a R$17. E 6 vagões. Então, na primeira viagem, tá? Do dia, havia 3 bancos vazios, 3 bancos de 2 lugares vazios. E no último vagão, no primeiro vagão, no segundo vagão e no quarto vagão haviam 4 bancos vazios, 4 bancos de 2 pessoas vazias. Então, aqui a gente tem 3 bancos de 2 pessoas com 4 bancos de 2 pessoas. O total de pessoas aqui que ficou faltando para a lotação completa. E todos os passageiros estavam sentados, então não tinha ninguém em pé para contar mais. Qual foi a renda com a venda das passagens nessa viagem? Então, vocês vão tentar elaborar uma expressão numérica com esse problema, tá? É semelhante ao que a gente fez na questão 14. Vamos à questão 15. Aliás, 16. Invente um problema que possa ser resolvido pela expressão. Então, vocês vão tentar inventar aqui situação problema, pode até observar as que já foram feitas para colocar uma situação problema para essa numeração. 125 menos 3 vezes 2, mais 28 vezes 3, tá? Questão 17. Embora na linguagem do dia a dia seja comum ouvir a palavra zero com sinônimo de nada ou sem valor, em matemática isso não é verdade. Ao colocar, por exemplo, um zero à direita do número 12, obteremos 120. Veja, por exemplo, que na multiplicação 5 vezes 100, o resultado, o produto é 500, termina com 2 zeros. E na multiplicação de 2 vezes 5.000, o produto é 10.000, termina com 4 zeros. Se multiplicarmos todas as dezenas exatas de 10 a 100, obteremos um número muito grande, multiplicando isso.
quantos zeros tem esse produto, tá? Multiplicando esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, multiplicando todos. Quantos zeros terá no final, tá? Então, é isso que vocês vão tentar reproduzir. Então, essa é a atividade proposta para essa aula, tá? Página 201. Vocês vão fazer a página 200 junto comigo, como foi feito passo a passo, como exercício resolvido como exemplos. E essa página é a atividade de casa, tá? Então, boa atividade para vocês. Envie a atividade, tanto a página 200 como a página 201, respondida lá na aba atividades, tá bom? Todas essas atividades, elas valem pontos. Tô marcando todas as pessoas que estão fazendo as atividades, tá? Então, boa atividade para vocês, boa semana.